Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os vírus, tá? Que estão tão em voga atualmente aí com o coronavírus, né? Que causa a doença Covid-19. Bom, mas para a gente entender um pouco mais sobre o coronavírus, a gente precisa primeiro aprender um pouco sobre os vírus, né? Esse aprendizado ele já vem há muitos anos, ele vem desde o século XVIII, tá? Para você então entender um pouco mais sobre vírus, poder relacionar se ele é ou não um ser vivo, por que ele espalha tão rapidamente assim pelo planeta, continua com a gente no vídeo. Vamos lá, olha só. Os vírus são estudados então desde o século XVIII, né? Achava-se inicialmente que eram pequenas bactérias, tá? Mas via-se que eles causavam doenças, mas não sabiam ao certo que doença era essa, por que eram causadas essas doenças, né? Inicialmente investigadas em plantas e posteriormente foram investigadas em animais e outros seres vivos, né? O fato é que pesquisadores alemães, pesquisadores russos e holandeses foram os primeiros pesquisadores a formar um certo conhecimento sobre essa entidade que fazia causar doenças, né? E no caso, essa entidade foi denominada vírus, correto? Que significa veneno, significa uma toxina que aqueles seres apresentavam e ficavam doentes, certo? Bom, esses vírus então, a partir do século XIX, foram bem caracterizados, okay? Com a microscopia eletrônica, que avançou muito nesse século, tá? E aí foi-se determinado algumas características em comum, né? E foram eventos, o estudo dos vírus foi um evento marcante para o desenvolvimento da biologia celular, da biologia molecular, ok? Então eles têm uma grande utilidade no nosso dia a dia, né, como vetores de genes, tá, para biotecnologia e outras funções também importantes, ok? Bom, os vírus, eles podem apresentar umas características em comum, certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso então. Olha aí, características, vou colocar aqui, ó. Características gerais. Os vírus apresentam em comum a ausência de células, ou seja, eles não têm células. A ausência de metabolismo, ou seja, eles não conseguem manter-se vivos, tá? Daí a necessidade de sempre precisarem de células para poder existir, para poder proliferar, ok? Então eles são acelulares e são parasitas obrigatórios, dependem de outras células para sobreviver. Para sobreviver não, porque eles não são seres vivos, né? Com esses dois conceitos você já sabe, já exclui os vírus como sendo seres vivos, conforme a gente destacou bastante no vídeo sobre os seres vivos, né? Sobre a vida, no vídeo anterior. Acessa lá para você ver. Bom, além disso, além de acelulares, parasitas obrigatórios, né? Eles também são muito específicos. Alguns infectam especificamente plantas, outros animais, outros fungos, outros bactérias, correto? Alguns infectam células específicas dos seres humanos, ok? Então eles têm um grau de especificidade muito grande e nesse vídeo você vai entender por quê, ok? Eles também são partículas infectantes, ou seja, de um modo geral, os vírus são muito eficientes em infectar outras células, né? É fácil de entender, uma vez que você já sabe que eles não conseguem existir sozinhos sem estar em outras células, ok? Então essas são as principais características que os vírus apresentam em comum. Joia? Agora, quando visto ao microscópio, os vírus apresentam algumas estruturas também em comum. Por exemplo, numa parte do seu estudo que é chamado de morfologia. O termo morfologia significa conhecimento da forma, né? Conhecimento, estudo da estrutura do vírus. E como você pode aprender aqui, ó, os vírus apresentam formas diferentes, tá? Alguns deles são helicoidais, outros são icosaédricos, outros têm uma estrutura em volta chamada de envelope, e outros têm um formato bem variado, que são os bacteriófagos, ou fago, né? Bom,
Essa estrutura variada acontece, ela surge em presença de uma estrutura que todos os vírus necessariamente apresentam, que é chamada capsídio. Capsídio, tá? O capsídio é que apresenta para o vírus essas formas variadas, tá? Ele tem uma composição proteica, então ele é feito de proteína. Dependendo do tipo de proteína que existe ali, o vírus vai ter um capsídio com formato de um jeito ou de outro jeito, certo? Isso vai determinar também quais células eles vão infectar, já já a gente comenta sobre isso. Joia? Esse capsídio, então, é uma das estruturas que o vírus apresenta. Uma outra estrutura importante é o material genético. Material genético. Olha aí. O material genético. Nas células, o material genético é o DNA, que é usado para sintetizar, para produzir o RNA. Correto? No caso do vírus, o material genético vai ser o DNA ou, olha aí, ou o RNA. Então veja só, o vírus não tem no seu capsídio os dois ácidos nucleicos, os dois tipos de ácido nucleico. Estou falando em variedade, não em quantidade. Tá? Ele não apresenta esses dois tipos, ele vai ter um ou outro, diferentemente das nossas células, que apresentam um e outro. Correto? Bom, esse DNA, encontrado em alguns vírus, é um DNA tradicional, ou seja, é um DNA de fita dupla. Assim, ó, é um DNA de fita dupla, conforme a gente está acostumado a ver. E o RNA encontrado em alguns vírus também é um RNA tradicional, ou seja, de fita simples, de nucleotídeos, ok? Agora, o material genético viral é muito variado, tá? Alguns vírus apresentam DNAs de fita simples, que não existe nas células, tá? E alguns vírus apresentam RNA de fita dupla, que também não existe nas células, entende? Então, veja só, alguns vírus têm material genético DNA de fita dupla, outros DNA de fita simples. Alguns vírus têm RNA de fita simples ou de RNA de fita dupla. Olha a diversidade de tipos de materiais genéticos que os vírus podem apresentar. Tá? Além disso, alguns vírus de fita simples têm um comportamento diferente. Então, olha só, esse RNA de fita simples, em alguns vírus, é chamado de fita positiva, que é um RNA que funciona como se fosse um RNA mensageiro, ou seja, a partir dele é que vai ser produzidas as proteínas que o vírus necessita. Agora, outros têm um RNA de fita simples chamada negativa, que vai servir de molde para que seja feito um RNA de fita positiva, e esse vai servir de molde para que seja sintetizada a proteína quando o vírus for reproduzir, tá? Quando ele for replicar dentro da célula hospedeira. Ok? Então, o material genético viral tem todas essas diversidades nos vírus que a gente conhece, né? Que os cientistas conhecem até hoje. E ele vai ser importante porque ele codifica as proteínas que vão ser usadas para montar os capsídeos. Certinho? Vamos continuar. Olha aí. Vou apagar aqui, ó. Falamos de material genético. Agora, alguns vírus apresentam envelopes. Envelope. Nesses aqui, esse é um envelope. Ó, o vírus é envelopado. Embaixo dele estaria, por exemplo, um capsídeo. Sobre ele estaria o capsídeo, ou desse jeito, ou desse outro jeito. Eu apaguei aqui, tá? E o material genético lá no interior. Ok? Bom, o envelope, então, é essa estrutura de revestimento. Na verdade,
Então, o envelope é uma outra estrutura que alguns vírus podem apresentar. Na verdade, esse envelope é um pedaço da membrana plasmática que o vírus infectou, ok? Então ele apresenta a seguinte composição. Ele é formado por lipídios e proteínas. Lipídios e proteínas. Conforme representado aqui, ó, lipídios e proteínas, tá? Essas proteínas são chamadas de espículas. Espículas. E tem uma função muito importante para os vírus, né? Na verdade, como proteínas, a gente entende que ela tem uma estrutura tridimensional, ok? E essa estrutura tridimensional permite com que ela encaixe em outras proteínas também tridimensionalmente. É um encaixe perfeito entre uma proteína e outra. Bom, isso aqui, com isso a gente entende como os vírus são tão específicos para determinadas células. Então, por exemplo, o vírus do helicoidal, por exemplo, é o vírus do tabaco, as proteínas do capsídeo dele encaixam perfeitamente em proteínas das células dessa planta, tá? No vírus envelopado, as espículas, que são essas proteínas, encaixam perfeitamente em proteínas de células que ele infecta, tá? Então, um exemplo, o coronavírus é um vírus envelopado, tá? Que possui espículas que se encaixam perfeitamente em células do trato respiratório superior, ok? O HIV é um outro exemplo que vai se encaixar perfeitamente em proteínas de células que são os linfócitos TCD4, linfócitos T helper, tá? Isso confere ao vírus, então, a presença dessas proteínas, seja no próprio capsídeo exposto ou no envelope, vai permitir ao vírus a especificidade que ele precisa para poder proliferar em determinadas células, ok? Está aqui então o envelope como uma outra característica morfológica que os vírus podem apresentar. Joia! Agora que a gente já conhece um pouco sobre os vírus, a gente pode também falar um pouco mais sobre a sua reprodução. Aqui, ó. A reprodução dos vírus, ok? Essa reprodução vai depender um pouco de qual é o vírus, qual é a célula que ele infecta e o tipo de vírus, né? Por exemplo, olha só, o bacteriófago é um vírus que infecta a bactéria. Infecta bactérias, ok? Então, para você ter uma noção de tamanho, isso é bem interessante. Por exemplo, aqui a gente tem uma célula eucarionte, ok? Com o núcleo e as suas organelas, né? A gente tem uma aula, se você não recorda bem sobre isso, a gente tem uma aula já no nosso canal sobre as células, ok? Bom, e uma dessas organelas, que você já conhece, é a mitocôndria. Mitocôndria. Bom, o tamanho que a mitocôndria apresenta na célula, comparativamente, né? Comparativamente à célula eucariônica, seria esse tamanho aqui. Ok? Então, se a gente der um zoom aqui, ó, nessa mitocôndria, ela vai ter esse aspecto visto por microscopia eletrônica, tá? Ó, ela vai ter esse aspecto e esse tamanho da mitocôndria é aproximadamente o tamanho de uma bactéria. Tá? Aproximadamente. Bactéria. Bactéria. Tá ali. E aí, esse bacteriófago é um vírus que infecta a bactéria. Então, olha o tamanho dele. Ele é um vírus que infecta a bactéria, proporcionalmente bem pequenininho assim, ó, o bacteriófago. Tá? A bactéria tem o tamanho da mitocôndria, que é bem menor do que a célula. Quando a gente compara o tamanho do vírus com o tamanho da célula eucarionte, a gente consegue dimensionar bastante essa diversidade de tamanhos que o vírus pode ter. Ok? Então tá aqui. Então, o bacteriófago vai ter um determinado comportamento reprodutivo nas bactérias
que pode ser diferente do comportamento reprodutivo de um vírus que infecta o tabaco, de um vírus que infecta o ser humano, né? Okay? Vai depender um pouco, então, do material genético que esse vírus carrega. O fato é que, num primeiro momento, o vírus tem que aderir à superfície da célula. Então, essa reprodução, ela necessita de uma fase chamada de adsorção. A adsorção é quando o vírus encaixa na superfície da célula com a ligação das suas proteínas às proteínas da célula. Tá? E aí, então, ocorre a penetração. Penetração é quando o material genético do vírus ou o próprio capsídeo entra na célula. Tá? Depende do tipo de vírus ou do tipo, depende do tipo de vírus. Então, se for um bacteriófago, o capsídeo fica do lado de fora e ele funciona como uma injeção. Ele vai injetar, ó, funciona como uma seringa. Ele vai injetar o material genético na bactéria. O material genético está aqui, ele vai injetar na bactéria esse material genético. Tá? O vírus helicoidal e o vírus icosaédrico, eles vão entrar na bactéria. Ó, desculpa, ele vai entrar na célula infectante. Então, o capsídeo, de um tipo ou de outro, vai entrar na célula. Já o vírus envelopado, não. Vai ocorrer uma fusão do envelope na membrana plasmática da célula e o capsídeo é que entra. O envelope vai se fundir à membrana plasmática da célula. Então, a penetração seria a entrada do capsídeo ou do material genético na célula hospedeira. Joia? Aqui a representação. Bom, esse capsídeo, quando entra na célula hospedeira, como ele é feito de proteínas, ele vai ser naturalmente destruído por enzimas que tem no citoplasma da célula. Então vai acontecer a perda do capsídeo. É a descapsidação. Perde o capsídeo, porque as enzimas que estão no citoplasma degradam essas proteínas ali. E aí o material genético fica exposto no citoplasma, certo? Daí a gente tem variações. Olha só. Esse material exposto vai ter que ser replicado. Replicação. Tá? Então, se for um material genético que é um DNA, ele vai ser direcionado para o núcleo. Se for um material genético que é o RNA, ele vai ser replicado ali no citoplasma mesmo. Ok? Essa replicação, então, depois dessa replicação, vai ocorrer um fenômeno chamado de transcrição e, posteriormente, um fenômeno chamado de tradução. Certo? O que é isso? Ó, o DNA forma o RNA, que forma proteína. Certo? Então, a replicação seria sintetizar uma nova molécula de DNA se ele for se o material genético do vírus for do tipo DNA. Se o material genético do vírus for RNA, vai sintetizar uma nova molécula de RNA. Tá? A transcrição é quando o material genético do vírus DNA produz o RNA, usando as enzimas da célula, daí a necessidade da presença de uma célula para o vírus continuar existindo. Tá? E a tradução é a produção da proteína a partir do RNA viral. Tá? Lembrando que essa proteína aqui vão ser proteínas utilizadas para a montagem do capsídeo ou proteínas utilizadas para montar as espículas, né, do envelope daqueles vírus que os têm. Tá joia? Beleza. Então, esses processos acontecem ali assim que o material genético é exposto na célula. E aqui a gente tem uma observação para ser feita. Alguns vírus que são RNA, então, o seu DNA, alguns vírus que são DNA, o seu material genético vai ser direcionado para o núcleo da célula hospedeira. Então, por exemplo, o DNA viral vai para o núcleo da célula hospedeira e ali ele vai ser incorporado ao material genético da célula.
Na verdade, esse envelope é um pedaço da membrana plasmática que o vírus infectou, ok? Então ele apresenta a seguinte composição. Ele é formado por lipídios e proteínas. Lipídios e proteínas. Conforme representado aqui, ó, lipídios e proteínas, tá? Essas proteínas são chamadas de espículas. Espículas. E tem uma função muito importante para os vírus, né? Na verdade, como proteínas, a gente entende que ela tem uma estrutura tridimensional, ok? E essa estrutura tridimensional permite com que ela encaixe em outras proteínas também tridimensionalmente. É um encaixe perfeito entre uma proteína e outra. Bom, isso aqui, com isso a gente entende como os vírus são tão específicos para determinadas células. Então, por exemplo, o vírus do helicoidal, por exemplo, é um vírus do tabaco, as proteínas do capsídeo dele encaixam perfeitamente em proteínas das células dessa planta, tá? No vírus envelopado, as espículas, que são essas proteínas, encaixam perfeitamente em proteínas de células que ele infecta, tá? Então, um exemplo, o coronavírus é um vírus envelopado, tá? Que possui espículas que se encaixam perfeitamente em células do trato respiratório superior, ok? O HIV é um outro exemplo que vai se encaixar perfeitamente em proteínas de células que são os linfócitos TCD4, linfócitos T helper, tá? Isso confere ao vírus, então, a presença dessas proteínas, seja no próprio capsídeo exposto ou no envelope, vai permitir ao vírus a especificidade que ele precisa para poder proliferar em determinadas células, ok? Está aqui então o envelope como uma outra característica morfológica que os vírus podem apresentar. Joia! Agora que a gente já conhece um pouco sobre os vírus, a gente pode também falar um pouco mais sobre a sua reprodução. Aqui, ó. A reprodução dos vírus, ok? Essa reprodução vai depender um pouco de qual é o vírus, qual é a célula que ele infecta e o tipo de vírus, né? Por exemplo, olha só, o bacteriófago é um vírus que infecta a bactéria. Infecta bactérias, ok? Então, para você ter uma noção de tamanho, isso é bem interessante. Por exemplo, aqui a gente tem uma célula eucarionte, ok? Com o núcleo e as suas organelas, né? A gente tem uma aula, se você não recorda bem sobre isso, a gente tem uma aula já no nosso canal sobre as células, ok? Bom, e uma dessas organelas, que você já conhece, é a mitocôndria. Mitocôndria. Bom, o tamanho que a mitocôndria apresenta na célula, comparativamente, né? Comparativamente à célula eucariota, seria esse tamanho aqui. Ok? Então, se a gente der um zoom aqui, ó, nessa célula, nessa mitocôndria, ela vai ter esse aspecto visto por microscopia eletrônica, tá? Ó, ela vai ter esse aspecto e esse tamanho da mitocôndria é aproximadamente o tamanho de uma bactéria. Tá? Aproximadamente. Bactéria. Bactéria. Tá ali. E aí, esse bacteriófago é um vírus que infecta a bactéria. Então, olha o tamanho dele. Ele é um vírus que infecta a bactéria, proporcionalmente bem pequenininho assim, ó, o bacteriófago. Tá? A bactéria tem o tamanho da mitocôndria, que é bem menor do que a célula. Quando a gente compara o tamanho do vírus com o tamanho da célula eucarionte, a gente consegue dimensionar bastante essa diversidade de tamanhos que o vírus pode ter. Ok? Então tá aqui. Então, o bacteriófago vai ter um determinado comportamento reprodutivo nas bactérias que pode ser diferente do comportamento reprodutivo de um vírus que infecta o tabaco,
de um vírus que infecta o ser humano, né? Okay? Vai depender um pouco, então, do material genético que esse vírus carrega. O fato é que, num primeiro momento, o vírus tem que aderir à superfície da célula. Então, essa reprodução, ela necessita de uma fase chamada de adsorção. A adsorção é quando o vírus encaixa na superfície da célula com a ligação das suas proteínas às proteínas da célula. Tá? E aí, então, ocorre a penetração. Penetração é quando o material genético do vírus ou o próprio capsídeo entra na célula. Tá? Depende do tipo de vírus ou do tipo, depende do tipo de vírus. Então, se for um bacteriófago, o capsídeo fica do lado de fora e ele funciona como uma injeção. Ele vai injetar, ó, funciona como uma seringa. Ele vai injetar o material genético na bactéria. O material genético está aqui, ele vai injetar na bactéria esse material genético. Tá? O vírus helicoidal e o vírus icosaédrico, eles vão entrar na bactéria. Ó, desculpa, ele vai entrar na célula infectante. Então, o capsídeo, de um tipo ou de outro, vai entrar na célula. Já o vírus envelopado, não. Vai ocorrer uma fusão do envelope na membrana plasmática da célula e o capsídeo é que entra. O envelope vai se fundir à membrana plasmática da célula. Então, a penetração seria a entrada do capsídeo ou do material genético na célula hospedeira. Joia? Aqui a representação. Bom, esse capsídeo, quando entra na célula hospedeira, como ele é feito de proteínas, ele vai ser naturalmente destruído por enzimas que tem no citoplasma da célula. Então vai acontecer a perda do capsídeo, é a descapsidação. Perde o capsídeo, porque as enzimas que estão no citoplasma degradam essas proteínas ali. E aí o material genético fica exposto no citoplasma, certo? Daí a gente tem variações. Olha só. Esse material exposto vai ter que ser replicado. Replicação. Tá? Então, se for um material genético que é um DNA, ele vai ser direcionado para o núcleo. Se for um material genético que é o RNA, ele vai ser replicado ali no citoplasma mesmo. Ok? Essa replicação, então, depois dessa replicação, vai ocorrer um fenômeno chamado de transcrição e, posteriormente, um fenômeno chamado de tradução. Certo? O que é isso? Ó, o DNA forma o RNA, que forma proteína. Certo? Então, a replicação seria sintetizar uma nova molécula de DNA se ele for se o material genético do vírus for do tipo DNA. Se o material genético do vírus for RNA, vai sintetizar uma nova molécula de RNA. Tá? A transcrição é quando o material genético do vírus DNA produz o RNA, usando as enzimas da célula, daí a necessidade da presença de uma célula para o vírus continuar existindo. Tá? E a tradução é a produção da proteína a partir do RNA viral. Tá? Lembrando que essa proteína aqui vão ser proteínas utilizadas para a montagem do capsídeo ou proteínas utilizadas para montar as espículas, né, do envelope daqueles vírus que os têm. Tá joia? Beleza. Então, esses processos acontecem ali assim que o material genético é exposto na célula. E aqui a gente tem uma observação para ser feita. Alguns vírus que são RNA, então, o seu DNA, alguns vírus que são DNA, o seu material genético vai ser direcionado para o núcleo da célula hospedeira. Então, por exemplo, o DNA viral vai para o núcleo da célula hospedeira e ali ele vai ser incorporado ao material genético da célula. Lítico, ou seja, quando ele é liberado, ele rompe a membrana plasmática
e acaba lisando a membrana, matando a célula por fim, tá? Então, em termos de reprodução, o vírus é do tipo, o vírus pode apresentar um ciclo lítico, que é o mais comum, tá? Ele prolifera e a quantidade de vírus que é libertada acaba rompendo a membrana plasmática, ou um ciclo lisogênico, no qual, num determinado período, ele vai ser incorporado ao material genético da célula, e aí, sob determinadas condições, ele vai sair desse material genético e entrar no ciclo lítico, tá? Então, a reprodução dos vírus pode ser do tipo ciclo lítico ou um ciclo chamado de lisogênico, ok? Lembrando que, para aqueles vírus envelopados, tá? No momento da sua liberação, ele vai carregar consigo um pedaço da membrana plasmática da célula, que vai ser o próprio envelope do vírus, ok? Por isso que no comecinho, quando eu falei sobre a morfologia dos vírus, eu te disse que o envelope do vírus é um pedaço da membrana plasmática da célula que o vírus infectou. Tá? E é exatamente isso, ele carrega um pedaço da membrana para ser o próprio envelope que tem as proteínas codificadas pelo seu material genético. Ok? Então essa aí foi a reprodução dos vírus. Joia? Joia, joia. Olha só, os vírus são muito interessantes, né? A gente tem aí mais muito tempo de vídeo sobre eles. Existem vírus, por exemplo, que não são capazes de reproduzir sozinhos desse jeito, né? E aí eles só vão infectar células que já são infectadas por outros vírus, né? São parasitas dos parasitas, né? São chamados vírus defectivos, ok? Então, assim, ainda existem muitas coisas a serem descobertas sobre os vírus, tá? E a gente está antenado aqui para passar para vocês, ok? As doenças virais, né, serão abordadas em outro vídeo, né, assim como a própria Covid-19, que a gente vai falar num outro momento, ok? Então espero agora que você entenda um pouco mais sobre os vírus, que saiba que eles estão presentes no nosso dia a dia, inclusive na manifestação de doenças emergentes, né, que a gente pode abordar isso também em outra aula, tá? Uma vez que os vírus são muito mutantes, eles, nesse processo de reprodução, eles acabam mudando muito o seu material genético, tá? Mas em outro momento a gente fala sobre isso. Joia? Dá o seu like aí, ativa o sininho, nosso canal tá encorpando, e eu preciso que você faça essas ações, né? A sua inscrição, o seu compartilhamento, os seus comentários, para que o canal ganhe força e você e os seus colegas aprendam muito mais. Ok? Até a próxima, então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!